Nos anos de 2014 e 2015, a Sociedade Amigos de Brusque participou e foi contemplada com o selo social de Brusque. Esse programa certificou empresas e instituições que realizaram ações sociais em prol dos 8 Objetivos do Milênio, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, ONU. Diversas outras parcerias ao longo desses 70 anos foram firmadas pela SAB. 2 delas são importantes destacar e foram firmadas com o Fórum da Comarca de Brusque e com a Prefeitura Municipal. Na verdade, nós já temos uma parceria do Poder Judiciário através da Vara Criminal de Brusque com a Casa de Brusque há mais de 10 anos. Desde 2014, os primeiros projetos sociais que foram apresentados, ainda o sistema era um pouco diferente, porque depois foi regulamentado pelo CNJ a sistemática de aprovação dos projetos, mas anteriormente a gente já, a partir do momento que a diretoria nos procurou, a gente conseguiu contemplar alguns projetos e destinar algumas verbas de recursos das prestações pecuniárias para auxiliar a Casa de Brusque. Em contrapartida, também há uma exigência com relação à assinatura de um convênio, onde a entidade beneficiada ela deve necessariamente receber os apenados. Hoje nós temos 9 apenados que estão cumprindo pena aqui, que além de eles estarem cumprindo a pena deles perante a lei, eles estão também auxiliando a Casa de Brusque porque contribuem com a mão de obra para aquilo que for necessário para a entidade. Então, esta parceria foi muito importante, é muito importante. Hoje nós temos 7, 8 projetos que já foram atendidos pelo Poder Judiciário em favor da entidade Casa de Brusque, todos eles relevantes e de importância, principalmente para a Casa de Brusque, tanto no aspecto estrutural como também no aspecto de melhoramento interno da entidade no que diz respeito à digitalização, vários outros recursos que foram repassados também para a estrutura da Casa de Brusque. Ressaltamos a importância da parceria em que a Casa de Brusque tem com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria Municipal de Educação de Brusque, né? Onde todos os anos muitas turmas de alunos vêm visitar a Casa de Brusque, né? E é realizado todo um trabalho de educação museal aqui no nosso espaço. A Prefeitura tem mantido diversas parcerias com entidades que prestam serviços relevantes para a cidade, dentre eles o Museu Casa de Brusque, né? Que tem esse papel de manter o nosso acervo histórico, resgatando a nossa história desde a imigração. A gente fica muito feliz em poder contribuir por meio desse convênio, com esse repasse, para que uma entidade séria, né, possa fazer a gestão do museu. E que não tenho dúvida que essa parceria público-privada, quando sadia, como é o Museu Casa de Brusque, a gente tem muito a ganhar e a cidade ganha muito com isso. O museu, além de ele reunir, a gente poder centralizar aqui todas as informações dos arquivos históricos do município, desde o tempo da imigração, ele acaba se tornando uma referência, né? Então, quando a gente vê pesquisadores, estudantes, né, ou até questão de graduação, pós-graduação, o pessoal vai fazer pesquisa, a Casa de Brusque é sempre citada como uma referência para a busca desses materiais. Então, essa relação da Fundação Cultural de Brusque, do próprio município de Brusque com a Fundação Cultural, ela é, digamos, um pouco antiga já, né? Há vários anos o poder público possui um convênio da qual ajuda a manter o Museu Casa de Brusque funcionando. Claro que isso não é suficiente para manutenção de todas as atividades, mas é uma ajuda de custo que vem de muitos anos. E a Fundação Cultural de Brusque vem estreitando cada vez mais esses laços com o Museu Casa de Brusque, participando das atividades a cada vez mais e tentando de diversas formas também incluir o Museu Casa de Brusque nos editais e nas outras formas de fomento que o poder público tem oferecido há alguns anos, principalmente de alguns anos para cá, né? Parabenizar, né, esse espaço que tem uma história, né, tão importante, que é Brusque, Guabiruba, Botuverá, né, que tudo isso começou aqui em Brusque, né? Hoje nós somos uma cidade, mas antes disso nós éramos um bairro de Brusque, né? Então eu vejo isso com muita importância e digo que nós, administrador, nós temos que incentivar e apoiar cada vez mais, porque nós ainda conhecemos a história, como tudo isso começou. E os nossos filhos, os nossos netos
né, vão querer conhecer essa história. E que bom que tem um lugar onde eles podem vir aqui buscar documento, fotos, né, para contar, para conhecer essa história, né, dos nossos antepassados. Então, eu vejo como positivo e digo como administrador, e não só sendo prefeito, né, mas eu como pessoa pública também, mas da forma que hoje Brusque trata isso e mantém essa cultura aqui nessa casa, né? E eu vejo que, eu posso dizer porque eu participo de tudo que se tem aqui nessa casa, né? Porque a gente sabe da importância. Na noite do dia 6 de dezembro de 2023, realizou-se no Museu Casa de Brusque uma solenidade em comemoração aos 70 anos de fundação da Sociedade Amigos de Brusque SAB. A cerimônia contou com a presença de centenas de pessoas, entre elas autoridades locais e regionais, ex-presidentes, diretores, pesquisadores e comunidade em geral. Naquela época nós lançamos aqui também o anuário Notícias de Vicente Só, e por coincidência aquele anuário levou o número 70, igual ao tempo de fundação da sociedade. E também lançamos um selo comemorativo alusivo ao evento, e bem como 2 cartões postais reproduzindo aqui a fachada da Casa de Enxaimel. Aquele evento foi assim de uma importância ímpar, teve a presença de várias autoridades, de pessoas, de membros de famílias que participaram da fundação da Casa de Brusque, quando foram homenageadas em memória. Tive a honra e a felicidade também de ser o presidente no ano do 70º da Casa de Brusque. E tivemos naquela oportunidade onde nós podemos honrar e dignificar o grande criador dessa casa, que era o seu Aires Gevaert, e todos os seus fundadores, em que, através dos seus descendentes, receberam uma homenagem da atual diretoria, ou da diretoria da época. Seja de onde você for, se você está em Brusque, você é parte da nossa comunidade, você é um brusquense. A Casa de Brusque é tanto minha, como daquele que aqui nasceu, como daquele que aqui chegou ontem, ou há 100 ou há 160 anos atrás. Ao longo de 7 décadas de história, a Sociedade Amigos de Brusque tem sido um referencial para a preservação da história e memória regional. Fundada numa época em que a valorização do patrimônio histórico ainda engatinhava, a instituição floresceu e se tornou um símbolo de orgulho para a comunidade. Atualmente, o museu conta com um grande acervo tridimensional, que é um acervo então de peças. E ele passou por um processo técnico de arrolamento, higienização, catalogação e acondicionamento, principalmente nos anos de 2021 e 2022. E este acervo está guardado em uma reserva técnica, que é algo que todo museu tem, onde as peças ficam guardadas até serem colocadas em uma exposição. Esse espaço ele tem um controle ambiental de temperatura e de umidade. Há também no museu um acervo fotográfico muito grande, de negativos, fotos reveladas, diapositivos. E ele está passando por um processo, ele já foi arrolado, então foram numeradas desde a primeira até a última fotografia, e agora ele está passando pelo processo de higienização e catalogação. E através desses recursos e com a ajuda dos empresários de Brusque, as empresas, nós conseguimos ter uma melhoria da Casa de Brusque. Fizemos várias reformas, estamos fazendo ainda, estruturando toda a casa para melhor atender a população. Um projeto que ele segue adiante ainda. E com o apoio dos empresários de Brusque, nós vamos continuar dando sequência a esses projetos. Enquanto isso, em paralelo, a gente está montando a próxima expografia, que vai ser uma inovação aqui na nossa região, não só nossa região, mas creio que Santa Catarina, uma nova linguagem expositiva, uma nova linguagem expográfica, né, que a gente está elaborando aqui, mas isso é surpresa por enquanto, né? A gente só pode dizer que vai ser um avanço
na parte expositiva em toda Santa Catarina. A gente quer avançar um pouco mais nessa parte conceitual, quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns conceitos e inovar. Claro, com muita tecnologia, mas também não perdendo a qualidade técnica em nenhum momento, né? Nosso museu está sempre se renovando, especialmente recebendo acervos, peças, documentos, fotografias de toda a comunidade. A Casa de Brusque, ela foi criada para a comunidade e é da comunidade. Então, poder manter viva a nossa história, não tem dúvida que é algo fundamental para a gente poder, né, olhar para o futuro e construir a cidade que a gente quer. Nossa equipe, ela tem muitos sonhos e aos poucos estes sonhos estão se realizando com o apoio da diretoria, dos colaboradores, dos associados, da comunidade e dos patrocinadores. Então, eu admiro demais os que estão hoje ativos aqui, tentando preservar o que é possível. Mas como instituição, o museu ele tem tudo para voar e voar muito longe. E eu vejo que nos últimos anos a administração e as administrações do museu têm se empenhado cada vez mais nisso, de captar recursos e transformar esse espaço cada vez mais numa referência aqui para o município e quem sabe até para o estado de Santa Catarina na preservação da memória de um povo. O Museu Casa de Brusque representa a nossa identidade cultural. É o guardião mais precioso de nossas origens. Aqui é indescritível o valor, né, do que tem esse espaço aqui para a nossa cidade, para os munícipes e as pessoas que vêm de fora, outras pessoas que vêm e visitam aqui o Museu Casa de Brusque, né? O Museu Casa de Brusque, como acervo histórico, ele é incrível, né? Ele é fundamental para a pesquisa, ele é fundamental para a educação, ele é fundamental para a manutenção de uma história como população, como município, como região. Eu acho que é muito importante porque é uma forma de resgatar a história, a memória do que ocorreu, o desenvolvimento, a cultura daquilo que gerou não só a nossa cidade, como também a região toda. Então, por isso que eu acho que é de suma importância se resgatar essa história e é o que faz a Casa de Brusque para deixar esse legado aos nossos futuros munícipes. Aqui é um museu valiosíssimo, a história está aqui dentro. Tem que vir buscar o conhecimento. A Casa de Brusque é um museu ímpar. Cada passo dado ao longo desses anos foi de dedicação à preservação da história e do patrimônio cultural da cidade de Brusque. O acervo do Museu Casa de Brusque é um dos maiores do estado e isso é um grande motivo de orgulho para nós. A Casa de Brusque é muito mais do que artefatos antigos, periódicos, livros, objetos, filmes, fotografias, é muito mais do que isso. É um reflexo da identidade e da alma da cidade de Brusque e região. O Museu Casa de Brusque é aquilo que os historiadores chamam, que Pierre Nora chamou de um lugar de memória. E para assim ser, para continuar sendo, ele precisa ser lembrado pela população, ele não pode ser esquecido. Faço um convite aqui para vocês que gostam de história, né? Que venham à Casa de Brusque, venham participar conosco. Porque aqui a história é cuidada com amor. O museu é muito importante para a comunidade. Puxa vida, é o que tem de melhor aqui na cidade. Tem quantas cidades que gostariam de ter um museu como nós temos aqui em Brusque. Então, isso é muito importante para a cidade de Brusque e temos que dar valor para essa entidade, porque essa entidade é muito importante não só para Brusque, mas para outras cidades também. Não se faz uma cidade, uma sociedade sem o conhecimento. O conhecimento é fundamental. E aqui no Museu Casa de Brusque, nós temos a nossa identidade. E aqui o ponto principal, o coração da cidade.
É muito importante conhecermos o nosso passado para entendermos melhor o nosso presente e vislumbrarmos um futuro mais consciente. Não, independente se são brusquenses, são da região ou de outras regiões, né? É que tem que se enganjar no projeto todo aqui da Casa de Brusque. E, claro, visitar para ver o que tem e para se apaixonar pelo trabalho. Então, o povo que não tem memória não está preparado para uma sociedade futura de bem-estar social. E felizmente, Brusque pode contar com o seu museu histórico, né, do Vale do Itajaí-Mirim, e com a Casa de Brusque, que é a guardiã desse acervo, para manter e preservar a sua história para o futuro. Não se trata mais de um grupo seleto idealizado pelo saudoso Aires Gevaert. Que todos nós possamos ter essa consciência de pertencimento e de participação, de cooperativismo, de compreensão e de união para um só foco, para a nossa querida Brusque. Tenho dito sempre que o museu está aqui, mas o museu ele está preparado para o futuro. E é assim que nós queremos que o nosso trabalho, o trabalho dos pesquisadores, dos historiadores, da equipe diretiva aqui, da diretoria da Casa de Brusque, dos colaboradores da Casa de Brusque, todo esse trabalho é justamente para trazer lá nos 70 anos atrás, para nós chegarmos em 2024 e para nós chegarmos lá no futuro com um museu moderno, um museu com tecnologia também, um museu que faça com que os jovens, as crianças e os mais antigos possam vir aqui e se encantar com uma visita ao museu. A Casa de Brusque está conectada com o mundo dos museus. Ao longo dos próximos anos, novas tecnologias serão introduzidas no nosso espaço museal, porque os nossos sonhos vão muito além do que nós temos hoje. Este é o futuro que nós sonhamos para a Casa de Brusque. Foi aqui neste vale tranquilo, entre os montes e o rio escondido, que há 100 anos atrás fugido, que grande surgiu destemido, dos heróis palmilhando o roteiro, sobre o solo que audaz desbravou, esse vulgar pioneiro, a semente de Brusque plantou. Salve Brusque, imortal, no recesso dos teus bares ressoa nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque, imortal. Sobre as áreas fecundas da terra, e ao vigor do trabalho se